É importantíssimo, né? Diante das medidas que estão sendo implementadas pelos Estados Unidos. Aliás, a gente vai falar nessa edição que o Eduardo Bolsonaro, deputado brasileiro, está trabalhando por mais sanções. Ô Beto, boa tarde para você. Como é que você vê esse pacote de medidas anunciadas pelo governo e a tentativa de mostrar a união, como a Carla disse, entre o Executivo e o Legislativo? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Carla, aos telespectadores. Eu acho que o primeiro ponto é a questão política, como a Carla trouxe. Eu acho que a gente faz, justo comentando o gancho que você dá, Diego, ficou uma imagem muito positiva o dia de hoje para o presidente Lula, porque hoje é o dia que o Eduardo Bolsonaro está desembarcando com o assessor dele em Washington para pedir mais medidas, mais punições contra o Brasil. Pela manhã, o Tarcísio fez um discurso num evento do agro muito ruim, discurso de palanque 100%, dizendo que tem que tirar o Lula, o Brasil não aguenta mais o PT. Então, enquanto um busca punição, o outro faz um discurso puro palanqueiro, o Lula dá uma imagem de estadista, né? Todos reconheceram que foi uma fala que, mesmo que ele não tenha lido, né, fez de improviso, mas não teve palanque, teve palácio. Foi um chefe de Estado acompanhado dos chefes das duas casas legislativas. Então, a imagem é muito poderosa por si só. E ainda, se a gente olhar o discurso do Lula, eu separaria em três partes. Uma política propriamente dita, das medidas políticas que o Lula vai tomar. Então, aí ele tem duas frentes. Primeiro, ele fala que ele vai continuar negociando, negociando, negociando. Então, acho que é uma mensagem muito clara para deixar claro que o Brasil tem disposição, que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos pode não querer negociar com o Brasil, mas o Brasil quer continuar negociando. E ele apresenta a seleção dele, né? Como a gente já tinha brincado aqui no All News, ele fala, ó, é Mauro Vieira, Haddad e Alckmin, né? Falando com Bessent, com Lupchnik e com Marco Rubio. Então, ele mostra que tem uma equipe negociadora e fala, e essa equipe vai continuar negociando. Então, acho que afasta uma narrativa falsa que se dizia que o governo, né, que sobretudo acho que o governador Tarcísio, que quando quis inverter, dizer que o governo não estava querendo negociar, acho que é uma resposta clara para esses que estão difundindo uma narrativa que o governo vai continuar priorizando a negociação. E ainda no âmbito político ele fala, a solução para essa questão é a gente continuar abrindo novos mercados. E celebra com o Fávaro durante a cerimônia, que é o ministro da Agricultura, recordando que 2 novos mercados foram abertos na Filipinas para as carnes brasileiras, então chegando aos tais 400 novos mercados abertos em 2 anos e meio de governo. Ou seja, o Lula dizendo, a gente vai continuar negociando, mas se os Estados Unidos não quiserem negociar, a gente vai continuar tentando achar uma saída, a melhor saída para os produtores brasileiros, que é ter outros mercados na falta do mercado americano. E na economia, como a Carla detalhou, acho que ele fez um programa com medidas importantes também em 2 frentes. Primeiro ele fala, olha, a gente vai dar linhas de crédito, a gente vai criar um programa de devolução do dryback com mais tempo para poder não prejudicar os produtores e exportadores. E, por último, ele não fala de retaliação, embora esteja preparando, né? Então, pelo que ele não fala, acho que é muito importante, porque isso é um sinal de maturidade. Ele não fala das políticas de retaliação e de reciprocidade. Isso mostra realmente uma disposição de negociar. Eu diria que foi um evento assim para a gente, né, não só como observador, mas como cidadão, fala, opa, o governo entendeu a seriedade, trouxe os poderes do legislativo e tem uma agenda muito séria e clara e não está querendo briga. Eu acho que é um bom caminho para quem é o polo fraco nessa briga com a potência militar e econômica do planeta. O presidente Lula também hoje insistiu que as tarifas dos Estados Unidos foram anunciadas por motivo ideológico. Econômico, gente, é um debate político. É um debate político com teor ideológico. A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente, se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte Brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira. Ô Carla, nesse ponto, o presidente Lula já trouxe mais para o viés político.
É porque ele tem ele tem dividido, né, os seus discursos. Até a entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo ontem também, ele foi bem firme em relação ao Trump, citou os BRICS, sobre essa competição aí que ele vê que os Estados Unidos temem, né, em relação aos BRICS. Agora, nesse ponto em que ele falou hoje, é um ponto importante que é bom a gente sempre frisar, né, Diego, que se é um ponto de fato político a punição e as sanções de Moraes, desculpa, de Trump contra o Brasil, que inclui também as sanções contra Moraes, elas não surtiram efeito, não estão surtindo efeito. Hoje, inclusive, a gente vai falar um pouco mais aqui, é o prazo final para que a defesa de Jair Bolsonaro entregue as alegações da defesa aí no processo que apura a tentativa de golpe, ou seja, o tarifaço entrou em vigor, o Alexandre de Moraes foi sancionado e o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro continua. E essa pressão que veio dos Estados Unidos, né, de forma clara e realmente mostrando o caráter político das suas medidas econômicas, não surtiu efeito, porque a gente também já sacou aqui desde o início, né, o judiciário é um poder independente, os poderes são independentes, o judiciário não ia se curvar a nenhum tipo de pressão nesse sentido. Então, é evidente que o presidente Lula também, como é um ser político, ele no palanque não vai deixar de ressaltar que ele vê nessas medidas dos Estados Unidos o caráter político que elas têm, né? E aí ressalta que elas não vão nem economicamente deixar o país paralisado, porque aí o governo vai lá e mostra o seu pacote, né, para tentar enfrentar a crise econômica que pode vir dele, e também não vai deixar que a narrativa política que os Estados Unidos estão querendo implantar vingue aqui, porque o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro vai continuar como está continuando, e hoje é até uma data importante, que vai depois começar a contar o prazo aí para o Moraes se manifestar, e a gente tem a fase de julgamento em si. Então, o presidente Lula também, o Beto citou um pouquinho do governador Tarcísio aí hoje também no evento, acho importante a gente destacar aqui, o palanque de 2026 já está montado, Diego, não adianta a gente falar outra coisa. O Bolsonaro é uma carta fora do baralho, mas com um peso político ainda muito forte. Tanto é que o motim da semana passada no Congresso Nacional, o que estava por trás dele, né, no que os deputados falaram, era a questão da prisão preventiva do ex-presidente. E aí, vamos dizer, o julgamento vai continuar. Ao que tudo indica, a sentença vai ser por uma condenação. Quais são os efeitos políticos que essa condenação vai ter? A gente não consegue calcular todos. Uma coisa a gente sabe, o presidente Lula vai continuar batendo nesse discurso, ele tem atacado até mais do que o Bolsonaro, eu diria, ele fala do Bolsonaro, evidentemente, mas nas últimas falas do presidente Lula, quando ele coloca essa questão política dos Estados Unidos, ele cita o papel do Eduardo, e repete várias vezes que, na visão dele, Lula, o Eduardo é um traidor da pátria. E aí isso também é um posicionamento político extremamente forte do presidente, que vê na atitude do filho e deputado, né, que está agora contando as faltas ali no Congresso nos Estados Unidos, conspirando contra o próprio país. Então, esse discurso, apesar de, vamos colocar a economia na frente, vamos mostrar as nossas medidas econômicas, é difícil a gente achar que o Lula vai descer do palanque e não vai usar isso politicamente também. Vai, e daqui para frente, cada vez mais, porque também, como a gente vai falar um pouco aqui, o Eduardo também continua atuando para novas sanções e não tem o perfil e nem parece que vai parar mesmo com a prisão preventiva do Bolsonaro e com o julgamento que vai continuar. Não dá nem para desvincular a política, porque a carta do Trump, né, ela já começava com uma exigência que não tinha nada a ver com o comércio, tinha a ver justamente com o tema político. E o presidente Lula também disse hoje que os Estados Unidos tratam como demônio, como o inimigo como demônio, né? Ele rebateu as críticas do Trump. Ontem teve um relatório do governo dos Estados Unidos falando que aqui no Brasil a gente sofre problemas com os direitos humanos. Nós temos um poder judiciário autônomo, em que está garantido na nossa Constituição de 88, e que o Poder Executivo e nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio
contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. Serem feitas para os direitos humanos do Brasil, né, Beto? Mas os Estados Unidos criticarem com esse argumento, né, falando que aqui falta democracia, que há censura, justamente o país que está censurando jornais, o Trump está mudando pessoas de cargo quando não gosta da informação que elas colhem, né, em pesquisas ou em levantamentos. Chegou a ser uma ironia, né? Uma ironia a gente ler essas críticas vindas de um país como os Estados Unidos no governo Trump. Exatamente, acho que o próprio Haddad foi muito feliz na fala, né, que ele fez, dizendo tem um país menos democrático, criticando o país que é mais democrático. Ontem mesmo, no Senado Federal, o Levitsky, que é o professor de Harvard, escreveu Por que as democracias morrem e como salvar as democracias, 2 best-sellers da ciência política, no que diz respeito, né, a essa autocratização do mundo, essa tentação autocrática dos Trumps, Orbáns, Bolsonaros afora, dizia como o Brasil dava um exemplo, e hoje o Brasil é muito mais democrático que os Estados Unidos. Você citou alguns exemplos, Diego, mas a lista é infinita. Só ontem a gente viu esse relatório sem pé nem cabeça dos direitos humanos, mas a gente viu o secretário, agora eu não me lembro se é o secretário de Defesa, dizendo, repostando que mulheres, né, um vídeo de pastores dizendo que talvez mulheres não precisassem votar, né, vão querer voto censitário. A gente viu como a perseguição a jornalistas, a advogados. Eu até fiz aqui a lista. Ontem o Trump disse que vai pressionando os órgãos que vinculam todos os museus nos Estados Unidos, porque ele quer controlar a cultura e as artes para que elas sejam pró-americanas. A gente sabe o último exemplo, né, há 100 anos atrás, quando alguém tentou controlar o que era arte, o que não era arte, no que deu. Hoje ele falou que quer trocar o nome do Center Kennedy, que é um espaço importante, para Centro Trump ou Melania. A gente vê como ele pôs a ICE, que é aquela política que persegue pelas ruas os imigrantes como se fossem monstros, né, gerando pânico, como ele pegou o poder de polícia em Washington para fazer um trabalho de higienização pelas ruas de Washington, como ele está mudando no Texas, com o apoio dos correligionários dele, os distritos eleitorais, ou seja, as universidades, o que ele está tentando, né, censurar as universidades, os meios de comunicação que ele está tentando impor multa para trocarem os jornalistas que são incômodos. O exemplo que você deu de funcionários do Estado que apresentam os dados, ele quer a cabeça do presidente do Banco Central, ou seja, o Trump está fechando o regime a olhos nus. E nesse caso do brasileiro, que eu acho que é o que é mais preocupante, é que isso não é um evento, botar o Brasil no relatório de direitos humanos. A Human Rights Watch já falou que é uma barbaridade esse relatório, mas quanto ao Brasil, um monte de inverdades, que aqui não teria liberdade de expressão, direitos humanos, democracia, todas essas baboseiras, mas a única parte que acerta, quando acerta, dá um tiro no pé do correligionário do Bolsonaro, porque ele diz da PM paulista, do Tarcísio, com razão, os exemplos de execução extrajudicial que as câmeras nos uniformes pegaram, não à toa, agora eles querem voltar atrás com isso. Tem um aliado do Bolsonaro hoje, do PL, dizendo que quer voltar atrás. Mas o mais dramático desse relatório, e fecho com isso, Diego, é que eles tentam, né, dizem que El Salvador é um exemplo de direitos humanos, a gente está vendo o que está acontecendo em El Salvador, mas essa crítica para o Brasil, acho que ela entra na esteira de dizer, eles mandaram uma missão querendo dizer que o PCC e o Comando Vermelho seriam terroristas, agora o Trump falou que poderia fazer operações em países com narcotráfico na América Latina, ou seja, está se preparando o terreno para quê? Se amanhã ou depois o Bolsonaro não tiver elegível, não tiver podendo disputar a eleição, não tiver o voto impresso, ele vai fazer o quê? Vai desembarcar com os Mariners aqui para desestabilizar uma ingerência, inclusive, sobre o território brasileiro? Pode parecer exagero, mas, assim, pelo exemplo que eu dei do que ele está fazendo dentro do próprio Estados Unidos, esperar que ele vai querer fazer, ele vai ter pudor em fazer algo no Brasil, eu acho que seria ingênuo. A gente foi ingênuo em 2022 com a história do golpe. Eu acho que agora a gente tinha que ficar bem atento, porque isso é uma escalada bem complicada e perigosa. Parece que com esse relatório de direitos humanos estão assentando o caminho para eventualmente fazerem maiores ingerências no Brasil.
Você mencionou aí o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, disse hoje que o Brasil está sendo atingido pelo tarifaço por ser mais democrático do que os Estados Unidos. Foi durante o lançamento do pacote para combater os efeitos da sobretaxa. Nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Carla, não dá para explicar mesmo, né? Nem do ponto de vista político, muito menos do econômico, já que o Brasil tem um déficit, né? O superávit é dos Estados Unidos. Dá para explicar, Diego, e ao mesmo tempo que no nosso caso fica muito explícito, né, que ele está usando aí, digamos, a desculpa do Bolsonaro, a desculpa política por sanções econômicas, o Trump está fazendo com outros países coisas também similares que aí às vezes não tem nem desculpa, né? Enfim, ele naquele 2 de abril, quando ele anuncia aquele tarifaço, faz aquela cena de mostrar uma prancheta com tarifas, enfim, ele tá criando diversos inimigos por ser a potência que é, né? Ele sabe da força que tem quando entra no jogo, mas ele, por exemplo, o presidente Lula falou esses dias também recentemente sobre a OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, que já há um tempo é fragilizada, mas que com Trump ela simplesmente não tem nenhuma relevância mesmo e é totalmente ignorada. Então, o Trump, e até aqui quando a gente entrevistou recentemente um dos advogados do Trump, aqui que a Raquel Landim trouxe para a gente, eu questionei, o Trump, às vezes, ele age mesmo como se ele fosse o dono do mundo e brincasse com as peças aí, ele não precisa de justificativa, né? No nosso caso, ele escolheu uma política. Tanto é que, acho que nessa imagem que ele está chegando aí, se não me engano, é o dia em que ele é questionado o Bolsonaro e ele fala, não, ele não é meu amigo, eu gosto dele, mas ele não é meu amigo. Os Bolsonaros, né, o Eduardo, de fato, eles fizeram um trabalho ali na Casa Branca que tem aí, está tendo o seu resultado negativo para o país, mas conseguiram assim, interlocutores, mas o Trump por si só, ele está fazendo isso com diversos outros países e no nosso caso é isso, porque é evidente que ele usou uma desculpa política que é de enfrentamento, né, acaba sendo de enfrentamento direto com o governo atual, do governo Lula, e aí o que o ministro Fernando Haddad coloca. O Brasil, hoje, por ter instituições sólidas, por ter um judiciário independente e não se curvar essas pressões, vamos então reagir sabendo das nossas debilidades, das nossas fraquezas, mas porque a gente está vendo algo que um país democrático está sofrendo sanções por um país que não aprecia tanto a democracia e por um presidente que age de uma forma, enfim, né, sumária com várias outras economias. Então, também não é, digamos, entre aspas, obviamente, uma ironia, privilégio nosso ser um alvo do Trump. No nosso caso, fica mais claro que ele usa a desculpa do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro para aplicar essas sanções, mas ele também faz diversos outros países, né?